aqui o nosso Goal Six, dando continuidade à mensagem de ontem, dando continuidade à mensagem que fiz a vocês. Bem, eu comecei falando a vocês sobre a importância de plantar a sua vida numa terra frutífera, que é o próprio Deus, para que o mundo físico seu comece a prosperar, comece a crescer. Quando eu falo de prosperidade, não estou falando só de dinheiro, estou falando de outras áreas da vida. E eu utilizei como base o verso, capítulo 17, verso 8, que diz assim, ó: quem quiser ser bênção, quem quiser crescer, quem quiser se desenvolver, quem quiser ir para frente, quem quiser ser mais, esse verso vai te dizer como fazer. Versículo 8. Ele será como quem é que vai ser? Quem buscar ao Senhor, quem permanecer na sua presença. Essa pessoa que quer ser frutífera, ela será como uma árvore plantada junto a boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Então, eu comecei com esse verso aqui, e a primeira coisa que eu percebi nesse texto bíblico é o seguinte: de que o irmão que quer ser uma bênção, ele é como se fosse uma árvore, como é que o texto bíblico diz? Uma árvore plantada junto às águas. Então, se você quer ser uma bênção, você precisa ser plantado junto às águas. E quando eu falo disso junto às águas aqui, eu estou falando justamente em você ter ali abundância na vida. Plantar junto às águas significa que você sempre terá água corrente no pé da planta, sempre ali nas raízes. Mas para que isso aconteça, você não pode plantar dentro da água, você planta um pouco antes. Então, para que isso aconteça, para que você possa acessar Deus, para que você possa acessar essa água, para que você possa acessar as bênçãos da sua vida, e eu julgo que a melhor coisa é o acesso. Eu já disse isso para vocês. Por que o acesso é a melhor coisa? Porque tudo que Deus fez já está pronto. A terra já está aí, as bênçãos já estão aí, o ouro já está enterrado aí no chão. Você só tem que acessar a bênção de Deus. Só que tem alguns irmãos que não conseguem acessar as glórias, as bênçãos que o Senhor promete para esse irmão. E por isso esse irmão não consegue receber a bênção dele. Sabendo disso, eu também falei a vocês que o texto não só para por aí, mas o texto diz assim, olha: quem quer ser plantado por Deus para frutificar, esse irmão, ele é como se fosse uma árvore plantada junto às águas e também as suas raízes se estendem até o ribeiro. Ou seja, esse irmão tem que ser mais profundo, esse irmão tem que estender os seus ramos mais profundo. Sabendo disso, o irmão que faz isso, o texto bíblico diz o quê? Que ele será como a oliveira, o irmão terá a fragrância do Líbano. Esse irmão vai ser uma bênção e vai ser muito forte. Sabendo disso, há uma terceira coisa que falei a vocês ontem, que não somente é preciso cavar um pouco mais para receber a bênção, estudar a palavra, buscar mais o Senhor, estar aqui no Goal Six, ser impelido a estar aqui. Quando você faz isso, o que acontece? Você começa a receber algum calor na sua vida. Por exemplo, se você não recebeu a presença do diabo perto de você, toma cuidado, porque o diabo pode estar do teu lado. Como é que é isso, pastor? Na jornada da sua vida, você vai se encontrar com o inimigo. Por isso nós estamos preparando você. Por isso você tem que andar preparado. Na jornada dessa vida, você vai se deparar com problemas sérios, com coisas do inimigo sobre sua vida. Ele vai se apresentar a você com questões demoníacas, com questões ruins, com problemas que você vai enfrentar, que você vai ter. Porém, você precisa o quê? Compreender que essas dificuldades virão à vida do crente. Por quê? Porque o crente passa por tribulações até chegarmos ao céu, onde tudo será pleno. Sabendo disso, eu quero que você, de acordo com o texto bíblico, diz o quê? Junto às águas, que estende as suas raízes até o ribeiro, e você é uma árvore que não se aflige quando chegar o calor.
Você é uma árvore que não vai ficar aflito quando o problema vier. Por quê? Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é Deus pelos seus filhos do que o inimigo para roubá-lo. Então, se Deus é maior, se eu tenho a presença dele, se eu o busco, então eu tenho a garantia que eu passo pelo calor, mas não fico aflito, não vou temer quanto ao futuro, não vou temer o mal. Por quê? Porque maior é o que está em mim. Deus tem muito mais força do que o inimigo. Lembre-se que não há uma briga entre Deus e o inimigo. Nunca houve uma briga entre eles dois. Como é que é isso, pastor? Heresia? Não. Se Deus brigar com o inimigo, ele some. Deus nunca briga com o inimigo. Se Deus levantar o dedo mindinho dele contra o inimigo some, porque o inimigo é uma criatura e Deus é o Criador. Então, não há briga entre os dois, eles não estão em pé de igualdade para brigar. Então, por isso, tenha mais confiança em Deus do que medo do que o inimigo pode fazer. Tenha mais confiança naquilo que o Senhor quer fazer para ti, em como ele quer te abençoar, do que aquilo que o inimigo vai fazer sobre você. Sabendo disso, eu falei também a vocês durante essa semana sobre esse tema, sobre esse aspecto. Porém, hoje eu quero continuar esse versículo que diz assim, olha, quem é crente e quer ser fiel, que quer ser frutífero e quer ser plantado em Deus, ele será como uma árvore junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor. Por quê? Porque as suas folhas estarão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Então, eu quero parar por aqui e falar sobre a sua folha ser sempre verde, sempre viçosa. Bem, o crente que é plantado em Deus, o crente que coloca a sua vida numa terra fértil, que é o Senhor, as suas raízes, elas são estendidas ao ribeiro, consegue manter sempre a folha verde. Então, toda vez que você, querido irmão, quiser ter vigor, quiser ter suas folhas verdes, você tem que aprofundar a sua raiz e estendê-la até Deus, estendê-la até a fonte da água, estender até o ribeiro, porque essa terminologia que o texto aqui diz, é preciso manter as suas folhas verdes em plena seca. Como é que eu faço, pastor, para estar bem diante das tribulações que eu passo, pastor? É que o senhor, você pode pensar, não sabe quais são as lutas que eu enfrento. O senhor não sabe os BOs que eu estou passando. Como posso estar bem e pleno se eu estou passando por uma situação extremamente difícil? Como podemos fazer isso? Como podemos estar bem quando tudo nos vai mal? Bem, eu já li a vocês aqui aquele livro Quando Tudo Falha. Lembra? Um tempo atrás eu li a vocês e eu fiz uma série com aquele livro Quando Tudo Falha. De fato, eu posso estar com Deus quando tudo falha. Por quê? Porque eu estendo a minha folha até o ribeiro e as minhas folhas se tornam verdes. Davi fez a seguinte declaração e eu quero que você ouça o que Davi disse. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Diz Salmo 52, versículo 8. Ele se compreende, ele se vê como uma espécie de figueira ali, né, oliveira na realidade, no meio da sequidão da vida. E ele se declara assim: olha, eu confio em Deus, e porque eu confio, essa misericórdia sempre está comigo. Então eu não tenho que temer quanto ao mal, eu não tenho que temer quanto ao futuro, eu não tenho que temer as coisas que me sobrevirão ou que o inimigo possa fazer, mas eu preciso sim confiar mais. E o problema está que alguns não confiam e por isso tomam decisões mais humanas, mais daquilo que gostam, do que aquilo que o Senhor quer. Compreendendo isso, entendendo esse aspecto, veja que o Senhor, ele adverte você e a Efraim a que não confiou e que não confiasse nos próprios ídolos. E Deus prometeu ser para o seu povo como um cipreste verde, dizendo: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos?
fez um questionamento, o Senhor. Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde. De mim procede o teu fruto, diz Oséias, capítulo 14, versículo 8. Veja que os israelitas estavam confiando em outros deuses. Os israelitas aqui, de acordo com o texto bíblico, estavam confiando ali, como é que o texto diz aí? O Senhor advertiu Efraim que não confiasse aonde? Nos ídolos. Tem uma galera que está confiando na sua própria força, tem uma galera que está confiando na sua própria família, no dinheiro. Isso é um ídolo que você está construindo. E Deus está dizendo para você e disse para Efraim: o que que tem eu com os ídolos que você constrói na sua vida? O que que tem eu a ver com isso? Eu sou como se fosse Deus falando para Israel, um cipreste. Cipreste é uma madeira extremamente dura e que dura muitos anos, mesmo quando você deixa ela dentro da água, ela não apodrece. O cipreste é uma madeira extremamente resistente. E o cipreste, ele, verde, é pior ainda. Nem secou ainda, o cipreste está verde. Então, o texto está dizendo que Deus era o sustentador, a segurança, a firmeza, a vida longa de Israel, porque o cipreste vive muito. Então, Deus estava dizendo: confia em mim, que você pode se apoiar em mim. A firmeza em mim, do que se apoiar nas coisas humanas que você está construindo, como era o caso dos ídolos. Para tanto, quando eu leio isso, o Senhor ainda ele fez uma promessa ao seu próprio povo, fazendo algumas declarações. Veja a declaração que foi feita para o seu próprio povo acerca desse item de manter-se verde, de manter-se firme. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto vão reverdecer, porque a árvore dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Juízes capítulo 2, versículo 22. Vejam, irmãos, que a palavra nos diz que não precisam eles temerem. Por quê? Porque quando eles olhavam para o deserto, olhavam para a terra era extremamente árida. Os animais do campo poderiam vir e abocanhá-lo, porque não havia proteção, eles moravam em tendas, eles estavam no deserto. E aí, então, Deus estava dizendo: olha, o que vocês estão vendo seco vai reverdecer. O que vocês estão vendo que não está bom vai reverdecer. A sua vida, se não estiver boa, ela vai reverdecer. Então, mesmo que seja uma vida desértica, a palavra deixa claro que ela pode reverdecer se você confiar nesse verso bíblico que é uma garantia de Deus sobre sua vida. Se você confiar no Senhor e voltar-se para Ele, voltar para o caminho de Deus, voltar a fazer a vontade de Deus, voltar a fazer o que Deus quer, você vai receber a bênção novamente, vai reverdecer. Se sua vida está árida, se você é sozinho, então faça um concerto com Deus. Deus vai ser o seu casamento, Deus vai ser a sua segurança, Deus vai ser a sua saúde, Deus vai ser a sua confiança, Deus vai ser a sua força, Deus vai ser a sua vitalidade, Deus vai ser a sua saúde, Deus vai ser o seu intelecto. Então, plante sua vida nessa terra fértil chamada Deus, plante sua vida nele. Por quê? Porque a árvore vai começar a dar fruto, os seus frutos físicos vão começar a pipocar, vai começar a dar muita flor, vai começar a dar muito fruto. Por quê? Porque as suas raízes estão bem alicerçadas no Senhor. Quando a raiz não está bem alicerçada, quando o mundo espiritual não está bem fixo, o que acontece com o mundo físico? A árvore vem, dá até um pouco de fruto, mas o fruto fica murcho e esmirrado. Ele fica preso na própria árvore. Ele seca na árvore e não amadurece. Por quê? Porque é o mundo espiritual que precisa ser mexido. E por isso eu toco na sua vida hoje para que o seu fruto, as suas folhas fiquem verdes novamente. Como o texto bíblico diz, não tema os animais do campo, porque os pastos do deserto vão reverdecer, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Bem, quando eu olho para esse texto aqui e eu me debrucei durante esta semana para fazer essa mensagem, quando eu olho para isso, eu percebo que o texto diz assim, olha, a árvore que não se afligirá quando chegar o calor, ou seja, quando você tiver tribulação, você não vai ficar aflito,
porque as suas folhas estão sempre viçosas, sempre bonitas, sempre verdes as folhas, e não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Então, eu percebo aqui que no ano da sequidão a pessoa não vai se perturbar, ela não vai ficar ansiosa, ela não vai ficar com aquela depressão, com aquele sentimento de que tudo vai dar errado. Por quê? Porque quem estabelece sua vida no Senhor, no ano de sequidão, não se perturba. Eu não quero, irmão, em hipótese alguma, que você viva uma vida atribulada. Mas eu compreendo que muitos irmãos passarão por tribulações. Mas você não precisa temer quanto ao futuro, como é que a profetisa diz? Basta lembrar como Deus guiou sua vida no passado. E isso se configurará uma garantia de que Deus também confiará, continuar apacentando sua vida no futuro. Então, confie, querido irmão, mais do que temer quanto às situações que venham à sua vida. O ano de sequidão não perturba, diz a palavra. O ano em que você estiver seco, porque não está chovendo, porque está tudo árido, porque você está passando por uma situação difícil de sequidão na sua vida, isso não vai perturbá-lo. Por quê? Porque Deus vai ser a sua fonte, a sua segurança. O homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor, sabe fortalecer suas raízes na época das águas abundantes. O homem que confia no Senhor acaba criando uma reserva para atravessar com segurança o ano de crise, o ano de sequidão. Bem, você está aqui no Gol Six puxando água. Imagine assim: você está aqui no Gol Six porque estamos preparando você, estamos preparando um povo para apressar e aguardar a volta de Cristo. Estamos preparando um povo para essa chamada chuva serôdia, aonde Deus vai usar a todos os nossos irmãos. Estamos aqui no Gol Six buscando a cada manhã a presença de Deus com uma família unida aqui. Qual o objetivo disso? Dar água para você, dar água ao aflito. Para quê? Para que quando você estiver hoje, durante o dia, na sua vida, que te vier pensamentos ruins, que te vier uma tribulação, você perceba que você tem uma família Gol Six que ora por você, que ora pelos seus. Você não está sozinho nessa luta. Você tem água nos seus pés, mesmo quando o dia for um dia seco. Mesmo quando você tiver, como é que o texto diz? Um ano de sequidão. Aqui, sabendo disso, o salmista faz a seguinte afirmação, que o justo vive. Olha o que o salmista diz: não temerá maus rumores. O seu coração está firme e confiando no Senhor, de Salmo 112, versículo 7. Aquele que é justo, aquele que se coloca numa posição de ter a presença do Senhor, não temerá maus presságios em sua vida, não temerá maus rumores na sua vida. Por que você não vai temer? Por que você tem que andar como uma vida destemida? Por que você tem que andar com a cabeça erguida nessa terra? Por quê? Porque a palavra deixa claro ao nos dizer aqui: veja, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Eu quero que você confie mais e que você passe agora a dar mais valor nesse processo de confiança. Sabe, eu termino aqui dizendo a você que é preciso que você comece a trabalhar com o seu próprio emocional, com o seu cérebro. O que te muda não é uma decisão, mas o que vai mudar você é uma ação. Eu não quero só que você decida amar, mas eu quero que você haja como alguém que ama. Eu não quero que você só decida melhorar a sua saúde, porque muitos fazem isso todo início de ano, que vão melhorar a saúde, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo outro, blá, 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 blá. Eu não quero só que você decida, porque o mundo tá cheio de gente aí boa, né? Gente que decide e não faz nada. Mas eu quero que você compreenda que a decisão, ela não é a melhor coisa. A decisão não é a melhor coisa. O que é a melhor coisa? A ação. Por quê? Porque tem uma galera que decide e não faz nada. Então, só decidir, só dizer que você quer ir para o céu, não vai garantir a sua vitória. Por quê? Porque você tem que agir como alguém que quer ir para o céu. Você tem que viver como alguém que quer estar ao lado de Deus. Não basta ser somente esposa de César. Tem que parecer
com a esposa de César. Então veja, querido irmão, não basta só ser crente, tem que parecer com crente, tem que agir como um crente, tem que viver como um crente. Por quê? Porque está na base da ação a melhoria da sua vida. Sabendo disso, essa esfera que eu falo para você, e eu já falei algumas vezes, eu não gosto de me repetir aqui para não ficar cansativo para você, mas existe a esfera, de fato, do espírito que está na linha do propósito. Se você não tiver o espírito em cima, ou seja, a linha do propósito, você tem que compreender que a sua mente é ela que tem que governar. Quando você capta as coisas do espírito, quando você entende o que estamos falando aqui, quando você sabe o que a gente está fazendo, então você vai ser impactado pela mensagem, você vai ser impactado pelo que Deus está falando, porque você captou as coisas do espírito através da sua mente e ela é que tem que mandar em você, cara. É a mente que tem que governar a sua vida, não é o contrário. E agora você subjuga o seu próprio corpo e você desfruta dele. Você desfruta do seu próprio corpo, você desfruta da vida que Deus te deu, você começa a desfrutar das coisas que Deus te deu, porque tem gente que só desfruta, eu só quando eu tiver dinheiro, só quando eu tiver não sei o quê. Não, você tem que começar a desfrutar dessa vida hoje, porque você não sabe quanto tempo de vida você vai ter. Quanto tempo você está gastando com os seus filhos? Quanto tempo você está gastando com as coisas que você gosta? Você está desfrutando dessa vida ou sua vida é só uma sequidão? Ou sua vida é só trabalho, é só ganhar dinheiro, é só correr atrás do vento, é só ter que trabalhar, fazer não sei o quê, cuidar da casa, cuidar não sei o quê? Será que você tem prazer nessa vida? Bem, eu quero que você alinhe essas esferas que eu sempre venho falando a você. Coisas que o Espírito te fala, que vão ser alinhadas com as coisas da mente, que vão subjugar as coisas do corpo. Sua vida, se tiver toda torta, assim, Deus fala uma coisa, o irmão na sua cabeça quer ir para outro canto, e o corpo não quer nada. Ele quer dormir, ele quer comer as comidas que ele gosta. Mas quando você alinhar a sua vida com as coisas do alto, as coisas da mente e as coisas do corpo, você fala assim, corpo, você vai fazer isso aqui, tá aí, eu tô tomando minha água aqui. Corpo, você vai acordar de manhã cedo, dando pressão no sol, acordar antes do pessoal, buscar a presença do Senhor, fazer o Goal Six, beber sua água, porque é isso que Deus quer. É isso que eu entendi que o Espírito falou para mim. E então agora minha mente compreendeu isso, eu vou mandar em você, corpo. Você vai se lascar. Por quê? Porque eu vou subjugar você à vontade e eu vou desfrutar daquilo que Deus quer para mim. Entendendo isso, eu quero que você, querido irmão, finalizando a minha mensagem de hoje, saiba que o profeta Abacuque, ele mostra segurança em Deus, mesmo em épocas que estavam de escassez em todo Israel. Mesmo em época de dificuldade, ele confia no Senhor, esse chamado profeta Abacuque. Veja o que ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha todas as coisas que Deus não me deu ainda que as dificuldades estejam, ainda que a figueira não floresça, a figueira está seca, não tem comida, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na sua vide, e você não recebeu ainda a bênção que você quer, mesmo que você ainda não tenha recebido, mesmo que a figueira ainda não tenha florescido, mesmo que as bênçãos ainda não tenham batido a sua porta, olha o que ele diz para Israel que estava numa situação de devastação. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na sua vide, o fruto da oliveira minta. Ou seja, esse fruto da oliveira não veio. Sabe que Jesus mandou secar uma árvore, né? Você lembra, né? Porque quando ele chegou, ele percebeu que aquela figueira tinha uma fruta e quando ele chegou lá não tinha nada. Então ele amaldiçoou. Por quê? Porque a árvore aparentava ter fruta. Aparentava ter frutos. Deus amaldiçoou. O crente que aparenta ser crente será amaldiçoado pelo Senhor. O crente que mente, que não vive uma vida repleta das coisas do Senhor e diz que quer ser crente, como é que o texto bíblico diz? O produto da oliveira minta, mesmo que o produto da oliveira minta, ou seja, mesmo que não tenha, e os campos não produzam mantimento, mesmo que as lavouras estejam sem mantimento porque não está produzindo.
as ovelhas sejam arrebatadas, mesmo que as ovelhas sejam todas roubadas, sumiram as ovelhas, o rebanho acabou, a lavoura não está produzindo, a árvore que eu pensei que daria fruto, que é o meu casamento, que é a minha história, que é a minha vida, que é as minhas coisas, não está dando certo, pastor, mesmo que toda essa desgraça esteja acontecendo com você. E nos currais não haja gado. Mesmo que não haja comida, não haja gado no curral, porque roubaram, fugiu, aconteceu a pior desgraça do mundo. Você está com sérios problemas na sua vida. Todavia, olha o que o texto bíblico diz: eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, diz a palavra. Sabe, irmãos, é confiar em Deus independente das circunstâncias. É manter-se firme, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Por quê? Porque o Senhor, ele não é honrado porque ele me dá as coisas. Eu honro a Deus porque eu o amo. Sabe, irmãos, todo mundo que faz alguma coisa para os seus filhos, não Glória faz a Deus. pensando, querido irmão, que os seus próprios filhos ali vão te dar alguma coisa de volta. A mãe e o pai que fazem boas ações aos seus próprios filhos não fazem pensando em algum retorno material. Porque se você calcular na caneta quanto você gasta com um filho até ele se tornar adulto, puxa, você poderia ter construído sua casa. Você poderia ter tido outra vida. Quando você coloca na caneta quanto se gasta com colégio, com roupa, com comida, com um monte de coisa, tem coisa que eu não como, que eu compro para os caras. Ontem mesmo fui comer um biscoitinho, um biscoitinho que eu gosto aqui, os meninos já apareceram. Eu nem comi. Eu comi uma, duas vezes, nem comi. O meu chazinho, que eu tomo meu chazinho ali, chazinho verde, os meninos, papai, não sei o quê, eu tomo chá gelado, e os meninos já aparecem e tomaram. Sabe, irmãos, o meu prazer está em ver os caras, mesmo que eu não tenha bebido meu negócio direito, não tenha tomado meu chá direito. Por quê? Porque quando eu faço esse tipo de coisa, eu não faço pensando em algum retorno, mas eu faço com base no amor. E por isso, ele diz: mesmo que essas desgraças inteiras aconteçam sobre minha vida, mesmo que os bois não estejam no curral, mesmo que as ovelhas tenham sido roubadas, mesmo que a figueira tenha mentido o seu fruto, ou seja, não está lá o fruto e ela disse que estava, mesmo que as lavouras tenham sido ali roubadas ou não tenha a lavoura, mesmo ainda que a figueira não tenha florescido e não haja fruto na videira, não haja uva, ele deixa claro: todavia eu vou me alegrar. Me alegrar em quem? No Senhor. Eu vou exultar no Deus da minha salvação. Que esse Deus seja o Deus que você se abençoe, né? Que seja o Deus que abençoe você. Que esse Deus seja o Deus que transforme você. Que esse Deus seja o Deus que ajude você nas suas próprias lutas. Por quê? Porque hoje é mais um dia em que a sua página está em branco. Reescreva uma história de vida, de bênção sobre sua própria vida. Comece a olhar para o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Comece a olhar por Deus que está com você. Não fique com medo do que o inimigo pode fazer sobre você. Por quê? Porque não há uma briga entre eles dois. Nunca houve uma briga entre Deus e o diabo. Por que não houve? Porque Deus está num patamar totalmente diferente da criatura, que é o inimigo. Então, o que Deus quiser vai acontecer. E o inimigo não pode impedir a bênção do Senhor. Quem impedirá a bênção de Deus, meu irmão? Se Deus quiser, se Deus é por nós, olha a pergunta, olha o questionamento. Quem é que vai ser contra nós? Você acha que é o diabo? Você acha que é a fome? Você acha que é a dificuldade, a espada, o quê? Nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará desse amor que está em Cristo Jesus. Nem a profundidade, nem a altura, nem o vento, nem a largura, nada separa. Por quê? Porque é imperativo o governo do Senhor. Ele não está em pé de igualdade com ninguém. Então, confie no Senhor e plante sua vida nele, e você vai ver que as coisas vão começar a florescer. Amanhã eu estarei terminando esse versículo, terminando esse ciclo, né, de 4 sermões. E eu quero fazer a você um apelo para que você esteja, porque amanhã será o dia da bênção do Senhor, será o dia do fruto do Senhor.
E Deus quer que você tenha frutos. Deus quer que sua própria vida comece a acontecer, comece a virar, comece a ser transformada pelo que Ele quer, pela boa terra que Ele está colocando você. Eu quero convidar a irmã Rose, que estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós também e peça a Deus para que esse período de sequidão passe. Mas se ele não passar, mas como é que o texto diz? Se a figueira não florescer, você vai permanecer firme no Senhor. Junte-se a nós em oração, porque Deus vai falar conosco mais uma vez. Vamos orar. Ai, desculpa, eu estava orando. Meu telefone estava no mudo, desculpa. Querido e maravilhoso Pai, eterno Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo refrigério. Obrigada pela noite descansada. Obrigada, Senhor, por essa mensagem. Enquanto está tudo silêncio lá fora, ainda é escuro em muitos lugares, Pai. Nós estamos decididos a buscar o Senhor porque há uma necessidade na nossa vida de estar na tua presença. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que nos convida, é o Senhor que nos dá ânimo para despertar, para vir até o Senhor. Obrigada. Obrigada por essa mensagem, Senhor, que me encoraja a dizer para o mundo que não tem nenhum Deus, nada, ninguém maior que o Senhor é o nosso Deus poderoso, e como o pastor disse, que está escrito na palavra, ainda que a videira não dê a vinha, ainda que não dê o fruto, que, que as folhas se sequem, mas o Senhor está conosco. O Senhor está cuidando de cada um de nós. A cada um aqui, Senhor Deus, tem uma necessidade, tem um pedido no coração, tem um clamor a fazer. Mas todos aqui sabem, Senhor Deus, que nós estamos no bom lugar de busca ao Senhor, porque queremos ver o Senhor voltar, mas queremos estar moldado pelo Senhor, que o Senhor possa moldar-nos, nos curando de toda a maldade desse mundo, Pai. Senhor, nessa manhã eu te peço pela dona Neuza, Senhor Deus, a dona Neuza ela está indo para em busca do cuidado, da visão dela, Senhor Deus. Ela vai visitar o médico, que o Senhor possa curá-la, ela que gosta de ler a tua palavra, de pregar do teu amor, essa mulher guerreira que está lutando contra o câncer, Senhor, câncer, um tumor no intestino. Tenha misericórdia, Senhor Deus, cura a dona Neuza. A dona Neuza representa tantas outras pessoas que têm esse mesmo problema. Eu estou muito feliz, Senhor Deus, eu não posso conter a minha alegria de que eu estou vendo na telinha que o William, ele que está lá nesse quarto de isolamento, buscando a cura também do câncer, Pai. Quanto tempo o William vem sofrendo e passando por esses momentos, mas o William é aquele que está passando por isso, mas confiante no Senhor. Ele e Ariadne têm uma alegria muito grande de servir a Ti, Senhor. Então, concede para eles a cura do câncer. O Senhor que está com uma equipe médica ali, Senhor, que está cuidando do William naquele hospital, não só do William, mas de todos que estão ali naquele hospital. Ah, Senhor, põe suas mãos curadoras, seja os médicos desses pacientes ali, Senhor. Dê sabedoria aos parentes que ficam dentro dessa situação. Parece que as pessoas que estão de fora ainda sofrem mais do que a pessoa que está sofrendo câncer, porque é uma angústia, é uma agonia, porque não consegue fazer nada e tem que ter paciência. Mas, Senhor, ainda que as folhas não estejam secas, o Senhor está conosco. O Senhor não nos deixa sofrer, não nos deixa além daquilo que possamos suportar. Eu sempre digo que o Ilha, a dona Neuza,
As pessoas que passam, têm passado por, enfrentado essa questão do câncer, eles são muito, muito fortes, porque se Deus permitiu que eles passassem por isso, é porque Deus ia capacitar, e Deus tem capacitado os médicos a cuidar. Ó Senhor Deus, estamos nas tuas mãos e nos colocamos diante do Senhor, pedindo que teu Santo Espírito nos guie em toda a verdade. E eu também estou muito grata a Ti, muito feliz pela decisão da Fernanda. A Fernanda está tomando decisão de fazer estudos bíblicos, de aprender mais, se aprofundar mais de Ti. Ontem ela estava um pouco triste, um pouco abatida, porque também enfrenta, Senhor Deus, as situações do câncer, já passou por tantas quimioterapia e hoje ela tem enfrentado muitas outras coisas que impede dela ter uma boa noite de sono, tem que tomar muitos remédios. Mas ela, no meio desse desânimo ontem, ela tomou a decisão de fazer o estudo bíblico. Seja com a Fernanda, Senhor, não deixa ela desanimar, não deixa ela ficar triste, magoada com qualquer coisa, mas que ela encontre no Senhor a fonte de água viva. Pai querido, seja com a Fernanda, seja com outros que têm a mesma situação que a Fernanda. E com a Hilda também, Senhor Deus, que tomou a decisão do rebatismo. Fico muito feliz com isso, Senhor. É muito bom quando alguém toma decisão contigo. Também sou grata ao Senhor pela vida do Pablo, meu sobrinho que está aqui, pela Maria Ventura, minha irmã. Eu digo eles, Pai, porque eu tenho lutado, Pai, para que a minha família venha estar em pé quando o Senhor voltar, que eles possam aceitar o Senhor enquanto há tempo. Eu fico muito grata a Ti, Senhor Deus, que parte da minha família está aqui hoje. Obrigada por isso. E, Senhor, estou muito grata também e te peço muitas bênçãos de saúde, de paz para a vida da irmã Luzinete, essa mulher guerreira, lutadora, sofredora, Senhor Deus. Perdeu sua filha, já adulta. Ó, Senhor Deus, muito triste o coração dela. É de alegria de servir o Senhor, pedindo que o Senhor volte logo, porque ela tem o desejo de encontrar com a filha dela. E hoje ela completa mais um ano de vida. Abençoe a irmã Luzinete, dando a ela força, sabedoria. Pai, dando saúde para ela, Pai. Ela que todos os dias está ali preparando o cafezinho da manhã do seu esposo, do irmão Gaspar. Abençoe esse casal, Senhor. Abençoe os netinhos deles. Abençoe eles de uma maneira especial. E te peço bênçãos sem medidas na vida do pastor Anderson, da Débora, dos filhinhos. Pai, muito obrigada por esse pastor existir, por ele ter essa garra de pregar a tua palavra, meu Deus. Que ele continue assim, que o Senhor continue usando ele para essas mensagens vivas para o momento de hoje. Obrigada, Senhor, por essa mensagem de hoje. E obrigada, Pai, por cada pastor que tem se empenhado em dividir o pão aqui com o Go Six. Obrigada, Senhor Deus, pelas segundas-feiras que falamos sobre saúde, Pai. Muito obrigada. Obrigada porque nós já estamos exercitando o bom hábito de tomar água, de fazer exercício físico. Pai, nós estamos aprendendo a cada dia porque nós queremos te servir melhor, que é para honrar e glorificar o teu nome. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã. O Senhor encheu os nossos corações de alegria e a nossa mente com a tua palavra. E que nós possamos sair hoje de casa com desejo de espalhar para o mundo que o Senhor é esse Deus maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigada, Pai. Nos dá o teu Santo Espírito para viver esse dia de hoje, porque amanhã nós vamos precisar novamente. E nós vamos vir aqui, Senhor, no Go Six, buscar mais. Mas que essa porção de hoje possa ser o suficiente para que nós possamos ser usados para ajudar outras pessoas. Obrigada, meu Deus.
É no teu nome que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, agradecemos a ti pelo irmão Gaspar que orou no começo e a irmã Rose também, Senhor. Derrama a tua bênção sobre essas duas pessoas, para que teu Santo Espírito esteja guiando sempre os passos deles, Senhor. Também nós, os que ficamos aqui, queremos mais do teu Espírito, Senhor. Queremos mais de ti. Sabemos, Senhor, que muitos de nós enfrentamos problemas, mas o que nós mais queremos é ter a tua presença. Por isso, habite em mim, Senhor, habite em nós, Senhor. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre nossa vida, para que possamos enxergar como o Senhor vê, para que possamos, Senhor, agir como o Senhor faz. Por isso, entregamos a nossa vida em tuas mãos e os integrantes aqui do Gol Six. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa vida a ti, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.